E muito bem, estamos começando aqui mais uma edição da nossa coluna Corações e Mentes aqui no Jornal da Mix. Muito bom dia, Flávia, muito bom dia, Bruno. E hoje, para você que não sabe, aqui no Corações e Mentes a gente sempre fala sobre assuntos ligados à física quântica, filosofia, espiritualidade, assuntos paranormais e assuntos estranhos também, por que não? Muito bem, começando aqui então mais esta edição. E hoje, segunda-feira, a gente vai falar sobre um assunto maluco, só para dar uma variada um pouquinho. A gente vai falar hoje especialmente sobre os homens de preto. Você sabe realmente o que são os homens de preto? O que é esse conceito chamado homens de preto ou Men in Black, assim como no filme, né? Quem assistiu ao filme Men in Black sabe muito bem do que a gente está falando, que são aqueles homens de preto que sempre iam atrás de ET, de fenômenos paranormais, com Will Smith e também a atuação ali do Tommy Lee Jones e o Will Smith se deram bem nessa parceria, que ficou muito legal o filme. Esse filme é de 1997. Para você que não entende o que é Homens de Preto, assista esse filme Men in Black, de 97, um filme antigo, obviamente, mas ele explica muito bem, de certa forma, até de uma forma bem humorada, né, como funciona essa agência meio escondida, que ninguém sabe muito bem como funciona, chamadas de Men in Black, essa agência que cuida de assuntos paranormais, de assuntos de extraterrestres. Então vale a pena, quem não assistiu o filme com Will Smith e o Tommy Lee Jones, vale a pena assistir o filme de 97, Men in Black. E os homens de preto, na concepção real, de certa forma, em alguns momentos é chamado de teoria da conspiração, mas às vezes tem algum sentido, né? Porque os homens de preto, Men in Black em inglês, são essas figuras misteriosas, né? Que aparecem em relatos, em teorias da conspiração e principalmente lá nos Estados Unidos, né? E eu vou tentar aqui explicar alguns dos principais aspectos desse fenômeno, né? Chamado Men in Black. A descrição mais típica que a gente tem desses caras são homens bem altos, vestidos completamente de preto, né? Terno, de gravata, de chapéu e às vezes de óculos escuros. Chapéu é mais pela questão dos anos 50, né? Onde supostamente essa agência dos homens de preto tenha sido criada na década de 50, ali, final de 40 e década de 50, onde os homens usavam chapéu, né? Mas hoje em dia não se tem muito, até nos filmes que falam muito disso, hoje em dia não aparecem muitos homens vestidos de chapéu, mas geralmente eram homens completamente de terno e gravata, um chapéu, todos vestidos de preto, geralmente com uma camisa branca e uma gravata preta, como você vê no filme de 1997. Eles também usavam óculos escuros, eles tinham um comportamento assim meio estranho, para alguns tinham umas atitudes meio robóticas, né, bem estranhas. Eles geralmente aparecem em pares, sempre são dois, né, ou dois homens de preto, ou geralmente é um casal, né, um homem e uma mulher de preto. Os últimos filmes, inclusive, de Homens de Preto tem várias versões, né, e um dos últimos filmes, que foi Homens de Preto Internacional, eram dois agentes, mas eram tipo um homem e mulher, um casal, né? Não um casal de namorados, mas um casal homem e mulher. Então eles eram os agentes que cuidavam dessas... É bem legal as tramas do filme, vale a pena você dar uma olhada. E eles cuidavam desses assuntos ligados a fenômenos paranormais e fenômenos extraterrestres. E eles costumavam usar carros pretos antigos em perfeito estado. Era sempre no próprio filme, na primeira versão do filme, também aparece um carro preto muito, muito legal, bem cuidado, bem limpinho, bem pintadinho, bem ilustrado. Então era uma característica da primeira versão do Homens de Preto, desse carro que era não lembro, né, que carro que era, mas era um carro antigo dos anos 70, muito bem conservado e bem bonito. E até tem uma hora que o Will Smith aperta um botão e o carro meio que voa. Ele tem equipamentos especiais lá que fazem ele voar, que fazem ele subir nas paredes. É muito legal o filme, vale a pena você dar uma olhada.
A questão histórica dos homens de preto, né, que esse conceito, né, essa questão dos homens de preto ganhou popularidade lá nos anos 50 e 60, né, final dos anos, vamos considerar aí que a CIA foi criada em 1947, que também o caso Roosevelt, aquele caso aquele disco voador, né, que caiu em Roosevelt em 1947, pode ter criado ou dado um empurrão aí para a criação das agências especializadas em assuntos de fenômenos paranormais ou assuntos ligados à astronomia, cosmologia e extraterrestres, enfim. Então por isso que ganhou mais popularidade nos anos 50 e 60. Principalmente também através dos relatos de Albert Q. Bender, que afirmou ter sido visitado por esses homens de preto após começar a investigar alguns OVNIs que ele via, né? Então o Albert Q. Bender foi um cara que afirmou que esses caras bateram na porta dele e começaram a questionar ele, que história é essa que você está vendo OVNIs? E naquela época era bem mais específico, né? As autoridades eram mais rigorosas nessa questão de não é qualquer um que pode ficar vendo OVNI falando para todo mundo, né? Bom, e o autor John Keel, que também contribuiu para popularizar o tema no livro, é um livro bem famoso, The Mothman Prophecies, de 1975. É o livro do John Keel. Vale a pena dar uma olhada também, porque é um livro bem legal. E voltando ali um pouquinho a história de Albert Q. Bender e seu encontro com os homens de preto, é bem interessante, sabe por quê? Lá por 1952, esse Bender fundou o International Flying Saucer Bureau, ou IFSB em inglês, uma das principais organizações civis dedicadas à investigação de OVNIs nos Estados Unidos, né? E o grupo cresceu rapidamente e publicava um boletim chamado Space Review. Então, na verdade, esse cara, o Bender, ele foi um entusiasta, né? Ele começou a observar seres ou luzes no céu e começou sugeriu a criação desse escritório para observação de objetos voadores não identificados, internacional, inclusive. Então, foi um escritório internacional para captar, né, essas informações, para captar essas histórias e para formar uma associação de pessoas, um grupo de pessoas que estavam vendo também essas naves, esses extraterrestres ou esses objetos voadores nos céus e não tinham com quem falar, né? Até porque se você falasse, lá vinham os homens de preto batendo na sua porta e perguntar: e aí, o que você está vendo? Por que você está vendo? Quem te deu autorização para ver essas coisas? Então, uma das primeiras organizações que foi criada, né, dedicada a essa investigação de OVNI nos Estados Unidos foi essa tal de International Flying Saucer Bureau, em 1952, por esse tal de Albert Q. Bender. E também o grupo, como a gente já falou, né, esse grupo cresceu rapidamente e através das publicações desse boletim Space Review. Segundo o Bender, em 1953, ele estava conduzindo um certo tipo de investigação específica ali sobre OVNIs e acreditava ter descoberto algo muito significativo, né? Ele alegou ter chegado a uma conclusão, vamos dizer assim, uma conclusão entre parênteses, sobre a verdadeira natureza dos discos voadores. Bom, mas assim, no entanto, né, antes que pudesse publicar suas descobertas, ele tinha afirmado ter recebido a visita de 3 homens vestidos de preto. Então, antes dele publicar, né, o que ele achou que podia ser ter concluído sobre o que eram esses homens, apareceu esses 3 homens vestidos de preto na porta dele e bateram na porta dele. E durante esse encontro, o Bender falou que esses homens, várias coisas, né? Ele falou que os homens sabiam exatamente o que ele havia descoberto, eles advertiram severamente para parar com essas investigações, né? Isso é básico, né? Sempre fazem isso. É melhor se parar de investigar, senão vai ter consequências, né? E supostamente revelaram a ele a verdade sobre os OVNIs, mas eles proibiram de compartilhar essa informação, né? E ele relatou também ter sofrido sintomas físicos durante a visita, incluindo tonturas e algumas dores de cabeça. Bom,
Após esse acontecimento aí, esse incidente aí com o Bender, ele abruptamente encerrou todas as atividades do IFSB lá, do instituto dele, e obviamente parou de publicar o Space Review, né? Ou seja, é melhor parar com isso, senão vão me matar de qualquer forma. Então o último número da revista continha uma até misteriosa assim, advertência aos outros investigadores de OVNIs. Então correu ali o boato de que o Bender tinha sido pego pelos caras, correu ali a vizinhança, a localidade, a cidade e tudo mais, e os caras começaram a advertir também esses outros investigadores de OVNIs. Ou seja, você tinha que ver, mas tinha que ficar quietinho, não podia falar muito. Sugerindo, né, que eles parassem essas pesquisas para evitar consequências semelhantes. Então você não podia ver mesmo, senão você ia ter consequências físicas, né? E até, quem sabe, levado aí para um certo tipo de torturas, quem sabe, ou tipo, não fala essas coisas, nós matamos você e matamos sua família. Então chega nessa questão, né? Bom, anos depois, lá por 1962, Bender publicou um livro chamado Flying Saucers and the Three Men, ou seja, Discos Voadores e os Três Homens, onde ele detalhou toda essa experiência que aconteceu com ele, da visita desses caras e tudo que ele que os caras falaram para ele naquele dia da visita, né? E nesse livro ele fez então alegações assim, vamos dizer, extraordinárias, né? Sugerindo que os tais homens de preto eram, na verdade, seres extraterrestres que operavam uma base secreta na Antártida. Olha só que incrível, né? Ou seja, os homens de preto não eram humanos, mas eram os próprios extraterrestres que mandavam você parar de observar eles para não atrapalhar o status quo, né, dessa vida extraterrestre na Terra. Vai saber. Bases secretas na Antártida, a gente já sabe de muitas informações ou muitos fatos que ocorreram, inclusive aquela operação High Jump, onde o almirante Byrd teve uma certa batalha com seres que habitavam ali a região próxima da Antártida, com naves que atiravam muito rapidamente, naves muito rápidas que atiravam luzes. Então tem várias experiências aí sobre a Antártida, ainda é um grande mistério para a humanidade, e também tem bastante teoria da conspiração envolvida com isso, mas a Antártida é um lugar de pesquisa que vai além da nossa imaginação. Bom, também a gente tem que notar que o Bender, ele nunca revelou publicamente qual era essa descoberta aí, né, que supostamente atraiu a atenção dos Men in Black, dos MIB. Ele manteve esse segredo até a hora da morte, alegando que ele temia as consequências de revelar essa informação. Então nunca a gente falou daquela descoberta que ele falou que tinha uma verdade que ele tinha revelado, mas acabou não contando para ninguém. Então esse caso é considerado o primeiro relato moderno, né, e bem documentado sobre homens de preto, estabelecendo muito dos elementos que se tornariam característicos, né, de futuros encontros relatados por outras pessoas, encontros com esses caras vestidos de preto e com roupa preta, comportamento intimidador, advertências para cessar a investigação e o mistério em torno dessas verdadeiras identidades, né, e motivações que eram levadas para esse caminho aí dos homens de preto. Se você procurar, tem bastante figuras, várias imagens e vídeos na internet, e tem uma imagem muito antiga, acho que é do Timothy Gray Beckley. Ele tem uma foto de 1968, onde Jack Robinson, que era um morador ali de New Jersey, ele afirma que ele e sua esposa eram constantemente assediados por um homem de terno preto. Então esses caras realmente eles sempre aparecem em figuras meio escondidas em cantos assim da cidade, ou se você procurar num vídeo da internet no YouTube, aparecem dois homens de preto entrando num hotel, e eles até parecem irmãos gêmeos, porque eles são vestidos iguaizinhos e têm a mesma característica assim.
Então, esses homens de preto são realmente figuras misteriosas que aparecem em relatos e teorias da conspiração, principalmente vinda dos Estados Unidos, né? E então vale a pena você procurar essas imagens. É bem legal ter essa percepção dessa conclusão dessa agência que supostamente é chamada de Homens de Preto, né? E que pode existir de alguma forma e pode levar a algumas pesquisas que te levam às verdades sobre os Homens de Preto, né? Até porque esses Homens de Preto, das narrativas mais comuns sobre os Men in Black, é que eles supostamente aparecem após avistamentos de OVNIs, ou supostamente quando você vê OVNIs, geralmente aparecem esses caras depois da aparição, meio que questionando o que você viu, o que você fez, se você gravou, coisas assim. Eles também fazem perguntas sobre experiências paranormais. Eles pedem, como eu já falei, para as pessoas pararem, né, de investigar ou falar sobre esses assuntos. E alguns acreditam que eles realmente sejam agentes governamentais, né? Que sejam agentes do governo, que sejam uma agência do governo americano, ou seja lá que governo, até porque lá nos Estados Unidos tem muitas agências que nem sabem que existem outras agências, né? E outros especulam que eles sejam alienígenas ou seres interdimensionais, né? Que vêm fazer essas informações ou trazer esses questionamentos sobre quando você vê alguma coisa voando no céu. Então esse conceito, né, inspirou várias obras de ficção, né, inclusive, como eu já falei, o Homens de Preto de 1997, e se transformou assim num tema. O tema, né, foi uma comédia de ação entre dois agentes secretos ali, entre o Will Smith e o Tommy Lee Jones, mas sempre uma metáfora, né? A gente sempre fala aqui nos nossos estudos, vá pesquisar bastante, porque sempre existem metáforas em filmes que às vezes mostram certo tipo de realidade ali que você pode ir atrás, pesquisar e ver se bate mesmo com as informações que você também pesquisa na sua vida, né? Às vezes essas informações são criadas para que que você tenha um certo desvio de atenção aí, para que você não vá atrás da verdade, né? Na verdade, bem no fundo é isso que eles querem, né? Que você não fique atrás da verdade, não vá atrás de informações que são necessárias para você criar a tua realidade e entender como funciona a tua realidade, né? Porque a função dos homens de preto, na verdade, lógico que a gente é só uma teoria da conspiração, mas os homens de preto são vistos sempre quando acontece alguns fenômenos paranormais relacionados a objetos voadores não identificados ou fenômenos paranormais. Tem muitas séries que, não só o filme Men in Black, mas muitas séries também que oferecem a ideia de agências governamentais que cuidam desses assuntos paranormais e que são levados para vários caminhos, né? E são pessoas que são sequestradas, daí são torturadas para que ela não conte a verdade, ou para que ela ou quem sabe fazer uma lavagem cerebral na pessoa para que a pessoa não lembre mais disso. Até no filme Homens de Preto, lá de 97, o Will Smith e o Tommy Lee Jones sempre tem um tipo de um bastãozinho, uma canetinha, que quando as pessoas veem esses objetos não identificados ou veem esses seres extraterrestres, eles ligam esse bastãozinho ou essa canetinha, e essa canetinha solta um flash, né? Esse flash faz com que as pessoas esqueçam o que elas viram e esqueçam o que aconteceu no momento. Então toda vez que até aparece ali no filme Homens de Preto, quando aparece alguma coisa, eles chamam as pessoas ali no cantinho, por favor, olhem aqui, façam um círculo, olhem para mim e clique, dão lá, soltam um flash ali naquela canetinha e as pessoas esquecem o que elas viram. Na verdade, trata-se obviamente de uma lavagem cerebral, né? Ou seja, e isso é bem lavagem mesmo, através de um flash ali, que faz com que você esqueça tal informação. Existe uma estudiosa desses efeitos de extraterrestres, eu respeito muito ela, que é a Mônica de Medeiros, a doutora Mônica de Medeiros. Ela faz canalização de um ser chamado Sheliana,
E ela realmente falou que ela já teve vários contatos, ela falou que já foi abduzida e pela família dela já foi abduzida e teve vários contatos. Vale a pena você ver, ela tem bastante vídeos lá na internet, no YouTube, a Mônica de Medeiros. Ela tem bastante informações sobre essas questões alienígenas, ela explica bastante o que é um contato, o que é uma abdução e todas essas relevâncias, né? Porque são coisas diferentes entre ser contactado ou ser um contato ou ser abduzido. São formas diferentes de você ter essas experiências dentro da tua, isso acontecer na tua vida, né? Então, tem pessoas que realmente precisam ser contactadas, tem pessoas que são contactadas porque precisam mudar alguma informação da realidade dela, e tem pessoas que são abduzidas apenas por questões de pesquisa e questões de expiação, né? Como a gente sempre fala aqui nos nossos estudos da Quantum Docs, a gente sempre, esse planeta ainda é um planeta de prisão, é um planeta ainda de expiação e de pesquisa, né? Ainda existem delegações, vamos dizer assim, extraterrestres ou delegações de outros planetas que residem aqui na Terra de alguma forma, talvez misturada entre os seres humanos, talvez intraterrenos, talvez que vivam embaixo do mar, ou que estão, como já disse, no meio de nós, a gente nem percebe, talvez esteja sentado aí do lado de um extraterrestre e nem saiba. Mas são delegações que ainda fazem da Terra um planeta de expiação e de pesquisa. E isso vai demorar ainda, porque o planeta Terra ainda é um nenê dentro da questão do universo, né, da questão universal, do tempo universal. O planeta Terra ainda é uma criança, quase um nenê ainda, então tem muita coisa ainda para ser descoberta e para eles mesmos fazerem pesquisas e expiação dentro desse planeta. Por isso que muitas informações de abduções são abduções para se fazer pesquisa mesmo, pesquisa de DNA, pesquisa de intelectual, pesquisa genética, o que for. Sempre para tentar descobrir alguma coisa que esses seres estão tentando roubar de nós, ou talvez entender como a gente funciona, né? Então, todas essas questões do filme Men in Black é muito legal você ver, para você ter essa avaliação crítica da sua vida também, vendo através de uma metáfora, quem sabe, um filme que, quer dizer, eu quis dizer, que talvez um filme mostre uma metáfora para você sobre a vida como ela é, de certa forma. Porque eu creio que a maioria da população já deve ter visto algum fenômeno paranormal, algum ser, sei lá, alguma nave, algum brilho, alguma bolinha voando no céu, sei lá, que tem relação com essa questão dessa agência dos homens de preto. Senão os homens de preto não existiriam. Por que eles existiriam, né? Ou também uma teoria de conspiração. Mas, como eu sempre digo aqui, vá pesquisar. Pesquise por você mesmo. Não acredite em mim. Pesquise por você mesmo e tenha suas próprias dúvidas, questione-se mais e vá atrás da verdade. Bom, a comunidade científica, lógico, considera esses relatos como lendas urbanas, né, ou casos de paranoia, porque a ciência sempre precisa comprovar alguma coisa. Como geralmente não há comprovação, eles não falam que é paranoia, ou possivelmente são coisas inspiradas por agentes federais reais que investigaram casos durante a Guerra Fria, que, combinados com elementos desse folclore moderno, acaba tornando essa teoria da conspiração dos homens de preto como uma teoria da conspiração mesmo. Porém, realmente nenhuma agência federal dos Estados Unidos reconhece a existência real dessa agência dos homens de preto, e, como eu disse, eles mesmos nem sabem que existem as agências. Então, vá pesquisar por você mesmo, beleza? Bom, se tiver mais dúvida, procure lá no nosso canal de estudos.quantumdocs.space. Lá também tem artigos sobre homens de preto e sobre esses fenômenos paranormais, sobre ufologia, é bem legal, beleza? Se quiser seguir a gente nas redes sociais, é @quantumdocs. E se você quiser entrar no nosso portal, é quantumdocs.space. Ok? Depois esse episódio fica lá disponível lá no Spotify, que também é Quantum Docs, ou no Spotify do próprio Jornal da Mix, aqui
que é a coluna Corações e Mentes, ok? Muito bem, gente, obrigado pela participação de vocês, por estarem aqui comigo. Eu sou o André Wormsbecker, aqui na coluna Corações e Mentes, e voltamos na próxima segunda-feira com mais assuntos malucos aqui do canal Quantum Docs, ok? Gente, obrigado por tudo e até a próxima. E não esqueça, se você está por aqui, é porque estamos conectados. Tchau!